Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Nesta quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, meus irmãos, nós chegamos àquele ponto do Sermão da Montanha em que o Senhor nos ensina a oração em que chamamos o Senhor, Deus, de Pai, o Pai Nosso. E nós não vamos aqui fazer uma meditação sobre cada um dos pontos do Pai Nosso, cada um dos 7 pedidos do Pai Nosso, mas existe algo que o próprio Cristo ressalta aqui nesta oração. E nós vemos no final deste Evangelho, após ensinar esta oração aos seus discípulos, ele mesmo faz um comentário desta oração, dizendo: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. E aqui ele comenta especialmente aquele pedido em que dizemos ao Senhor: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que existe aqui, meus irmãos, é uma condição para recebermos o perdão divino. É aquilo que em tantas outras passagens o Senhor ensina. Quando ele conta aquela parábola do devedor que, perdoado pelo seu patrão, não perdoou o seu companheiro que lhe devia muito menos. Então, depois dele ter matado o seu companheiro, o patrão vai lá e o joga na prisão. E ele diz: assim o vosso Pai que está nos céus tratará vocês se vocês não perdoarem os irmãos de vocês. Por que é, meus irmãos, que existe essa condição? Para nós irmos a Deus, temos que nos reconciliar com os nossos irmãos. Para deixarmos a nossa oferta diante do altar do Senhor, temos que nos reconciliar com o próximo. Acontece que se eu não me reconcilio com o próximo, eu mesmo estou me fechando para o perdão de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque quando Cristo morreu por você na cruz, quando o Senhor te salvou com seu amor misericordioso, Ele também morreu, derramou sangue, salvou aquela pessoa que te ofendeu. O mesmo amor dado por você, meu irmão, minha irmã, entenda, é dado também por aquela pessoa com quem mais você tem dificuldade, aquela pessoa que te feriu, talvez mesmo sem querer, ou aquela pessoa que fez tanto mal a você, a tua família, a tua história. Por esta pessoa também foi derramado o sangue de Cristo na cruz. Negar-se a perdoar o próximo, portanto, é rejeitar o sangue derramado na cruz por nós. Mas, então, como perdoar? Uma vez que nós tomamos consciência dessa necessidade de perdoar, como chegar a isso? Porque você vai me dizer, não é tão fácil assim. A ofensa existe. O sentimento está aqui na minha alma. Então, o que eu faço com isso? Na sua obra Jesus de Nazaré, no primeiro volume, Papa Bento XVI, comentando o Pai Nosso, nesta parte da oração, ele responde justamente essa pergunta. Ele diz: bom, o que é propriamente perdoar? O que é então o que acontece? Então ele afirma: a culpa é uma realidade objetiva, uma potência objetiva, uma força que provocou destruição e que deve ser vencida.
Por isso, o perdão deve ser mais do que ignorar, mais do que simplesmente esquecer. Talvez alguém já tenha te dito, esquece isso, deixa para lá. O perdão é mais do que isso. Não se trata aqui de esquecimento ou de simplesmente ignorar a culpa, ignorar a ofensa, ignorar isso aí que está dentro de você, ignorar a história que aconteceu de fato. A culpa deve acabar, deve ser curada, deve ser vencida. Foi assim que o Senhor nos tratou. Também o Papa Bento XVI, recordando um outro pensamento anterior a ele, diz isso aqui. Como foi que o Senhor nos salvou? Como foi que o Senhor nos perdoou? Para criar o mundo, para criar o universo, Ele simplesmente disse uma palavra e o universo se fez. Mas por que é que, para nos perdoar, para nos salvar, para nos redimir, Ele simplesmente não disse? Acontece que a culpa, para ser vencida, precisa ser tocada pelo amor. Para nos curar, para nos salvar, Cristo teve que morrer por nós. Ele teve que sofrer. Somente o amor é capaz de gerar perdão. O que acontece aqui, meus irmãos, é uma verdadeira cura da memória. No Catecismo da Igreja Católica, existe um trecho muito lindo lá no parágrafo 2843. Ele diz, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz. Recordando aqui aquela palavra do Senhor, assim o Pai vos tratará se cada um de vós não perdoar o próximo do fundo do coração. E ele diz, o catecismo, o perdão não está em nosso não mais sentir ou esquecer a ofensa. O que acontece, como é que acontece o perdão? O coração faz uma entrega ao Espírito Santo, que transforma a ferida em compaixão, purifica, cura a memória, transformando a ofensa em intercessão. O que é curar a memória? Nós temos uma memória mais primitiva. Nós temos a memória das coisas que nós vemos e que ficam gravadas como imagem em nosso cérebro. Nós temos a memória dos nossos afetos, dos diversos estados interiores de alegria, de tristeza. Isso também traz uma memória. E muitas vezes a falta de perdão está justamente aí. Mas existe uma memória mais profunda. Existe uma memória da alma. Existe uma memória espiritual. E é nesta memória que o Senhor age para que aconteça a tua cura. É nessa memória que a gente se difere dos animais, por exemplo. Sabe por quê? Porque você é capaz de olhar para si mesmo de um jeito que os animais não são. E é aí que o Senhor age, porque quando você olha para si mesmo, quando você olha para a tua própria alma, você reconhece a tua alma como imagem e semelhança de Deus. E a partir daí, você pode chegar à morada do próprio Deus na tua alma e compreender que Deus te ama. E isso basta. Esse perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não significa que Deus nos perdoa só depois que nós perdoamos o nosso irmão. Mas significa que nós nos abrimos ao perdão de Deus que já nos foi dado anteriormente, quando nós também perdoamos o nosso irmão.
Perdoar o irmão significa reconhecer na minha alma, na minha memória, existe algo que é mais poderoso do que a ofensa que eu sofri. Existe amor, existe presença de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus e esse amor me basta. O Papa Francisco, em uma homilia, recordava que muitas vezes nós temos uma memória órfã. Existe uma ausência na nossa história, uma ausência de afetos, uma ausência de algo que você esperava que fosse presença. Mas a presença do amor de Deus, a memória do amor de Deus cura essa memória órfã. E nessa homilia o Papa falava especialmente da Eucaristia, que é o memorial do amor de Deus. Existem memórias negativas a partir de experiências de desamor. E essas memórias negativas geram uma memória fechada. O Papa Francisco também dizia. Mas a memória do amor é uma presença real. É uma memória que atualiza, que faz com que eu viva esse amor hoje. E assim, essas minhas memórias negativas e essa minha memória fechada é curada, é purificada pelo poder do Espírito Santo. Hoje, eu convido você a se abrir para o Espírito Santo curar a sua memória. Curar a tua alma através do amor. Aceita o amor de Deus por você. Aceita o amor de Deus que é universal. O Pai faz cair a chuva sobre bons e maus, faz nascer o sol sobre justos e injustos. Este amor que é o Senhor deseja te curar. Hoje, entrega todas as suas memórias na mão do Senhor. Espírito Santo de Deus, faz com que cada um desses teus filhos que tem feridas em sua história enxerguem lá, naqueles momentos de ausência ou de desamor, a tua presença sempre real, o teu amor sempre presente. Naqueles momentos que geraram feridas, mostra, Senhor, que o Senhor estava presente. E assim dá aos teus filhos o dom de perdoar, o dom de aceitar o teu amor. Seja a presença que cura, Espírito Santo. Vem sobre os teus filhos e devolve a paz. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como o Senhor nos perdoa, nós nos abrimos a perdoar o próximo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.